Certo, deu. Se mais alguém entrar, eu vou autorizando. Mas, em princípio, eu vou começar a reunião já com quem está aqui presente. A gente, pelo menos um boa noite, vai. Me dê um boa noite, vai. Todo mundo abre o microfone e fala boa noite para mim, que eu tô me sentindo... Boa noite, Carol. Boa noite, obrigada. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Carol. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eba, agora sim. Boa noite. Agora estou mais feliz, mais calma. Gente, seguinte, ó. É real, eu não sei se vocês viram ali que eu postei no Insta, que hoje não vai ser uma conversa muito fácil. Mas não é por nada, não. É porque a gente tá precisando ter essa conversa. A minha ideia hoje, eu não vou botar a tela para apresentar o tempo todo. Quero olhar vocês, porque quando eu apresento a tela, eu fico só vendo 9 pessoas. Então, aqui, quando eu deixo a tela para apresentar só em casos pontuais, consigo ver mais de vocês. Né? Não dá para ver todo mundo, porque, enfim, graças a Deus é muita gente. Mas, pelo menos, eu consigo ver mais do que 9 pessoas quando eu não apresento a tela. E a minha ideia hoje é fazer mais conversa impossível, assim. Eu quero realmente conversar com vocês. Posso até mostrar os slides, acho que eu mostro o slide e depois eu tiro o slide para ver vocês, porque é um papo sério que a gente vai ter hoje, tá? Então vamos lá. Deixa eu permitir aqui mais uma. A ideia hoje, gente, é que a gente consiga conversar sobre alguns pontos que eu tô vendo que não tá legal, a forma de que alguns estão pensando, alguns estão encarando a vida, e inclusive vou falar aqui eu também, tá? Nada do que eu falo aqui de conteúdo é um conteúdo que eu simplesmente, vou falar para os outros, sabe? Normalmente é o que eu tô vivendo, quem tá aí há mais tempo, já que é Gabi e tal, sabe que eu falo essas coisas porque eu estou vivendo também, e aí eu penso, nossa, a gente tá precisando ouvir essas coisas, né? E aí, esse chegou o dia da gente conversar e da gente voltar a falar um pouco mais sobre coisas do nosso psicológico, coisas do nosso mindset, de como a gente está encarando essa vida de concurso público, mais do que simplesmente ensinar para vocês. A gente estava vindo de uma pegada bem teórica, né, de como fazer revisão, como fazer anotações, já fazer umas 2 ou 3 reuniões que eu estava vindo bastante nessa pegada. E aí, talvez por isso mesmo, por eu ter ido para esse outro lado, que agora eu preciso voltar a falar um pouco mais com vocês sobre como encarar a vida de concurseiro. Eu não sei, assim, hoje, quando eu comecei a montar os slides e tal, eu fiquei um pouco na dúvida se hoje eu queria ouvir vocês ou não. E eu vou explicar por quê. Porque, por favor, assim, ó. Eu tô cheia de dedo hoje, né? É isso aí. Tô cheia de dedo mesmo hoje pra falar essas coisas. Mas é que, assim, não é todo mundo. Mas alguns precisam ouvir isso. Então eu peço até desculpa a quem não precisaria estar ouvindo isso, mas que vai ouvir aí no bolo. Alguma coisa vocês vão acabar percebendo que é pra vocês, e outras coisas vocês vão falar assim, mas comigo porque não é assim que eu encaro a vida, né? O que tá acontecendo, e que eu preciso que a gente se examine, é porque eu tô preocupada mesmo com o futuro dos concurseiros em geral. Né? Desde que, como eu falei lá do início, desde quando eu comecei a trabalhar com concurso público, a minha ideia sempre foi não participar de um adoecimento coletivo que eu percebi acontecendo, que é a galera pirando, a galera vendendo coisas irreais na internet, e eu nunca quis estar nessa ponta, né? Nessa coisa de vender ilusão, porque a ilusão só faz mal pra gente. Só que hoje eu tô vendo que existem pessoas entrando na mentoria, mais os novos, né, porque me conhecem pouco, ou estão realmente começando nesse mundo de concursos, que estão ou de um lado do que eu vou falar, ou do outro. Né? Então, já dando nome aos bois, eu sinto que a gente está vivendo um período em que os concurseiros ou eles estão infantilizados, ou eles estão vivendo uma ilusão. E é isso que a gente vai conversar hoje, pelo menos no nosso começo aqui. O problema da infantilização, gente, é o seguinte: crianças são maravilhosas, óbvio que são, mas elas viveram menos do que os adultos. Então, elas têm menos experiências do que os adultos. E isso faz com que a gente encare a vida de concursado, a vida de concurseiro, né, para chegar a ser concursado, de uma maneira infantilizada. O que eu quero falar com vocês hoje? Sobre, principalmente, quando a gente não está conseguindo encarar de uma maneira legal
as nossas falhas, nossos problemas, as notas baixas. Eu teve uma colega, né, que eu não sei se ela tá aqui, eu não vi se ela entrou ou não, mas que teve uma crise de ansiedade por causa do resultado do simulado, por exemplo. E eu entendo isso, e vocês também sabem que eu já vivi muitas coisas nessa questão psicológica, nessa questão de, enfim, ansiedade, depressão, tudo mais, tudo isso que acontece na vida de algumas pessoas, enfim, já vivenciei isso. Só que isso me chamou a atenção, porque quando ela me mandou mensagem falando isso, tipo, uns 3 dias depois, eu nem entendi o que estava acontecendo. Porque a pessoa, ela tinha, na minha visão, ter tirado uma nota boa no simulado, ela classificou. Teve uma galera aí que nem classificou, eu tô ligada, né? Eu peguei pesado no simulado da Alesc. Pra quem não sabe o que eu tô falando do simulado da Alesc, tá? Eu fiz um simulado da Assembleia Legislativa, porque era um programa específico lá e tal, de retomada, que não é da turma de vocês, mas eu abri para quem fosse da Alesc também fazer essa prova, né? E aí teve uma colega nossa que, tipo, passou mal e tudo mais, e não foi a única. Foram várias pessoas, né? Só que essa questão, ela me relatou de ter passado por uma crise de ansiedade por receber um feedback de um simulado. Mas eu sei que muitas de vocês e muitos de vocês também se sentem desanimados quando recebem uma nota baixa de simulado, né? Eu sei por causa do grupo. É muita gente que reclama lá no grupo e que fala, ai, desanimei e tudo mais. Só que eu percebo que quando a gente dá um valor assim a mais, um valor acima, um valor fora do que deveria ser para isso, essa dor ela cresce demais, ela cresce de uma maneira que não era para ser assim. O simulado e os problemas que a gente vai enfrentar aí na vida de concurseiro fazem parte da nossa jornada e precisam ser motivos para a gente crescer, não motivos para a gente se esconder, né? Teve uma pessoa que falou, eu não sei quem era agora, tá? Mas eu sei que ela errou um monte lá, errou tipo, sei lá, 60 questões. E eu falei para ela, cara, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é encarar estes erros como 60 oportunidades de aprendizado que tu tens. Porque se eu fiz essa prova, né, e outros simulados que vocês peguem, que vocês façam, que vocês encarem, que foram feitos por professores, e a gente tem várias questões que vocês estão errando, é uma baita de uma oportunidade para a gente aprender com aqueles erros. Quando a gente está numa postura de infantilização, o que acontece? A criança, sabe por que a criança, quando ela cai no chão, ela berra um monte, como se tivesse, sei lá, perdido a mãe? Quando ela dá um ralado no joelho, um ralado no cotovelo, a criança chora muito. É porque ela não está acostumada a lidar com a dor. E ela não tem a maturidade para lidar com a dor. Aquela dor ali é a maior dor que ela já sentiu na vida. Ela nunca passou por algo que doesse mais. Só que a gente precisa dar o devido valor a um simulado, às dificuldades do concurso público, para não se desesperar. Então, esse é um dos pontos que eu queria conversar com vocês, essa questão da infantilização. E essa questão da infantilização, ela está logo ligada com essa outra questão da ilusão. O que é essa ilusão, gente? É a gente achar que tudo vai se resolver na vida em 3 meses. Também recebi mensagens, né, no último período aí, de pessoas falando comigo que estavam desesperadas porque as notas não aumentavam, e aí eu ia lá ver, a pessoa estava estudando comigo 19 dias, né? Ou ia lá ver, a pessoa estava estudando comigo 3, 4 meses e, tipo, tá, gente, tá tudo bem você não tá com nota acima de 80% se você está estudando 3, 4 meses. E eu quero falar para vocês também uma coisa bem específica, assim, que eu nunca prometi nada diferente para ninguém. No sentido assim, ó, eu nunca falei para vocês que isso aqui era uma mágica. Isso aqui não é um milagre, é um processo. É um método que eu tenho plena convicção, gente. Assim, ó, cara, eu não me meteria num negócio que eu não confiasse. Não é da minha índole. Eu realmente só falo aquilo que eu sei que funciona, aquilo que já foi comprovado, aquilo que não veio da minha cabeça. Né? Hoje, eu já passei por quase 600 pessoas individualmente. E mais a minha história de 13 anos de concurseira. Então, eu tô ligada no que funciona e o que não funciona. Não tô falando que todos nós somos iguais, claro que não. Mas eu tenho noção e tenho estudo para saber o que funciona para memorização, por que eu não deixo vocês estudarem mais que 1 hora cada disciplina. Existem motivos para essas coisas todas acontecerem. Não é que eu tirei da minha cabeça, é justamente porque existe um método por trás disso. E tá, enfim, esse método todo, toda essa questão, o que eu quero falar para vocês agora neste ponto da apresentação é que a ilusão de que isso vai acontecer em 2 meses, isso não existe.
Todo mundo que foi aprovado, gente, cara, é batalha, todo mundo sabe. Então, assim, o desespero que eu sinto em alguns de vocês por estar estudando e não estar com nota acima de 80% é uma coisa irreal. Outra coisa que agora eu já vou desandar a falar mesmo, depois eu vejo os slides. Outra coisa que eu percebi, assim, gente, aqui tem 53 pessoas, tá? Tem mais do que isso na mentoria, uma parte dessas pessoas não estão aqui presentes. Por quê? Não sei. Quer dizer, até sei, mas depois eu entro nesse ponto. É o mesmo ponto de que por que vocês não estão entrando nas mentorias, nos plantões? A gente tem plantão semanal, todo mundo que está aqui pode entrar num plantão semanalmente. Menos na semana que tem que tem a mentoria, né? Que essa semana, no caso, não tem. Mas a gente tem, eu boto um plantão de manhã, um plantão à noite, um plantão de manhã, um plantão à noite. E é sempre as mesmas 6 pessoas da manhã e as mesmas 6 pessoas da noite. Então, assim, a minha ideia hoje realmente é pedir para vocês entenderem um pouco do que você. O que você está precisando agora? Você está precisando conversar comigo? Você está precisando de um auxílio? Eu tô aqui para isso. Só que eu preciso que a gente caia na real que a velocidade da internet, a velocidade com que as coisas são vendidas pra gente, é uma velocidade que não é tão verdadeira assim. Todo mundo passou por. É só vocês verem, eu vejo muita história, assim, tipo, de pessoas que evoluíram, pessoas que cresceram, pessoas. Gente, todo mundo dá errado no início. Todo mundo dá errado no início. É mentira quem fala que não foi reprovado em concurso antes de passar. Todo mundo passa por isso. Eu só quero que a gente entenda, e eu fiz essa reunião para isso hoje, que a gente entenda que essa é a vida real e que não tem problema nenhum com os dias ruins que a gente vai passar. Agora eu olhei para um outro rostinho aqui que eu me lembrei. Essa semana a pessoa não estudou. Semana que passou. Tá tudo bem? A vida é assim mesmo. A vida vai ter dias vai ter semanas ruins, semanas boas. Tá tudo certo? Só que o que a gente não pode é se entregar nessas semanas ruins. É mais difícil voltar, eu sei que é. Quer ver mesmo quando a gente se acostuma com a vida sem estudo de novo e a gente fala, não, tem que voltar porque ainda não cheguei onde eu quero. Então, assim, por isso que, qual que é a minha recomendação? Precisa de uma folga, precisa resolver algumas coisas, pega aí 2, 3 dias e resolve no máximo. No máximo, para mim é 2 dias, tá? No terceiro tu tem que estar estudando de novo, porque senão tu desengrena. Passou do terceiro dia sem estudar, ou sem fazer o que tu queres fazer, enfim, é mais difícil voltar. Só vocês pensarem na questão da academia, por exemplo. Quando a gente falha na academia, cara, falhou 3 dias, agora ficou 10 dias sem ir. E o mesmo se aplica aqui nos estudos. Né? Então, assim, hoje o papo ele é um pouco chato nesse sentido, mas eu realmente acho que era importante a gente falar sobre isso. Né? Sobre o que vocês estão fazendo, cada um se analise. Realmente eu não tenho como dizer assim, você não está dando o seu máximo. Eu sei de gente que acha que está dando o seu máximo e eu vou acreditar que a pessoa está dando o máximo dela. Tá tudo bem a gente passar por um processo de amadurecimento também. Eu acho que todo mundo que estiver comprometido de verdade consegue 3 horas por dia. Mas pode ser que não seja na tua primeira semana. Pode ser que não seja no teu primeiro mês que tu consiga estudar 3 horas por dia. É claro que tem gente que tem. Cada caso é um caso, tá, gente? Tô falando coisa generalista aqui, né? Agora não sei, agora eu vou olhar para cada um aqui e abrir a agenda. Mas, de modo geral, 3 horas por semana as pessoas conseguem fazer de estudo, quando isso é uma prioridade na vida. Só que eu não tenho como dizer que o Diego não tá fazendo 3 horas porque é sem vergonha. Ou que, né, a Jaque não tá estudando porque poderia fazer. Eu não sei o que ela tá passando na casa dela, não sei quais são os motivos dela. Só que eu sei que você precisa fazer essa autoanálise. Semanalmente, diariamente, tá? Então, eu vou começar agora a mostrar aqui os slides, porque acho que pesou um pouco o clima. E agora eu vou botar um pouco aqui os slides da apresentação, e aí a gente vai mexendo aqui, tem os bichinhos que eu botei hoje pra gente conversar, e aí a gente vai mostrando aqui, tá bom? Então, foi, né? A apresentação tá aí. Então, comecei já botando os pontos, os pingos nos is que precisavam ser colocados. Eu acho que hoje não seria uma conversa fácil, porque eu preciso que a gente amadureça e a gente pare de ser iludido. É isso. Se eu pudesse falar assim, é isso, tá, gente? Hoje a reunião é isso. Amadurece, para de ser iludido e fechou. Podemos ir embora. Tá? Então é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. E eu sei que isso é um ponto que eu não tô apontando o dedo para ninguém, tá, gente? Eu tô falando de mim também. Eu tô falando de quando eu estou na minha dor e não quero trabalhar do jeito que eu deveria trabalhar.
quando eu estou olhando para as minhas dificuldades e elas se tornam maiores do que eu. E eu sei que não é verdade isso. Todo mundo, né, já passou. Vou entrar aqui, peraí. Então, aqui chegou a hora de ouvir algumas verdades e se autoexaminar. Que é aquela questão da preocupação que eu estava com o futuro dos concurseiros, né? Então, a gente tem aí o caso da infantilização e o caso da ilusão. Talvez a gente está vivendo os dois, talvez a gente está vivendo um só, né? Opa, alguém pediu para entrar. Então, ou a gente está na infantilização ou a gente está na ilusão. Ou a gente está nos dois, ou, parabéns, você não está em nenhum desses. Mas a ideia é você se autoexaminar para verificar o que você está fazendo com os seus estudos. Se você está achando que tudo é oba-oba e tudo vai ficar fácil e rápido, não vai. Até eu tenho uma agência de marketing trabalhando comigo hoje na mentoria também, e eles queriam que eu fizesse um vídeo, gravando um vídeo falando assim, você não vai ter que se matar de estudar. Daí eu falei, eu não vou gravar isso, é mentira, vai ter que se matar sim. Não, isso aí não vou falar isso não, ainda mais que vai pra internet. Daí ele falou, não, vou te explicar o que eu quero dizer. Não, é que a pessoa, ela vai ter prazer nos estudos. Ah, isso sim, beleza, isso eu concordo. A gente vai ter prazer nos estudos. A gente vai estudar de uma maneira que seja agradável. A gente vai aprender a gostar dessa vida maluca. A gente vai saber que isso tem começo, meio e fim. Então a gente vai saber que é um momento de foco. Mas eu preciso do teu trabalho duro, sim. Pra gente sair dessa ilusão de achar que tudo vai ser que nem no mundo da Barbie. Eu não vi o filme ainda, tá, gente? Então não me dê spoiler. Mas, né, pelo assim, aquele mundo perfeito, rosa, maravilhoso, a gente depois começa a descobrir que tem dificuldades nele. E tá tudo bem ter as dificuldades. Não é por. Eu nunca te prometi, e é isso que eu quero te mostrar com esse slide aqui, ó. Eu nunca te prometi uma vida fácil. Eu te prometi um caminho que vai ser gratificante. Um caminho que vai te levar onde você quer. Um caminho que vai te levar a um cargo público. Até fiz uma brincadeira aqui, ó. Tá vendo que não consegui colocar todos os órgãos, tá? Órgãos. Coloquei aqui o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Coloquei aqui a PM de Santa Catarina, que vai ter um monte de oficial, um monte de soldado. Coloquei aqui, essa aqui é a Tamília, ela é professora do Rico Domingues, mas ela é servidora do TRT também. E aí aqui eu coloquei a Assembleia. A Assembleia eu não achei foto de servidor porque só tem comissionado, tá? Daí agora a gente vai transformar a realidade da Assembleia colocando servidores lá. Então, assim, ó, eu não fiz promessa para ninguém aqui de uma vida fácil e rosa. A questão da promessa é: a gente vai construir um caminho gratificante para que a tua posse aconteça. Essa é a promessa, esse é o intuito da mentoria, tá? Então, aqui eu quero falar com vocês sobre duas posturas: da galinha e da minha amada girafa. Cara, a girafa eu amo muito, 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 muito a girafa. E eu sou fã dela desde sempre, não é de agora, não. Eu tinha até um Instagram chamado Viver como Girafa, porque eu gostava de girafa. Então, assim, eu adoro esse bicho e vou explicar por quê. A galinha, gente, ela cisca no mesmo lugar e ela cisca sempre olhando para baixo. Então, quando a gente tá na vida com uma postura de galinha, a gente tá nos momentos ruins. Eu juro pra vocês que às vezes eu não sei o que fazer com o grupo da comunidade. Hoje eu vi que tem um monte de coisa lá, mas não consigo nem acompanhar. Eu sei que vocês falaram um monte de coisa lá. Mas de vez em quando aquilo lá vira um muro de lamentações. E aí, tanto que quando eu vou atender um novo aluno, eu falo: olha, eu não me comprometo pelo que é falado naquele grupo. Só se tiver algum absurdo, eu vou lá e falo alguma coisa. Mas assim, não tenho condição alguma para fazer um filtro do que vai ser mandado no grupo. Então, assim, cada um se responsabiliza o que é falado lá. Só que de vez em quando eu vejo que vocês todos, até foi por isso que eu falei assim, cara, não sei se eu quero ouvir vocês hoje. Eu vejo que os problemas crescem e as coisas vão ganhando maior proporção. E aquele muro de lamentação vai aumentando. E aí tem uma hora que eu falo assim, meu Deus, eu vou precisar falar alguma coisa lá no grupo. Gente, para, olha para outro lado. Porque a galinha é assim, a galinha ela vai olhar para baixo e ela vai ciscar naquilo ali, vai cavucar naquilo ali, e quando mais problema tiver, mais ela vai cavucar, mais ela vai olhar. E essa é a postura que a gente precisa trocar. Essa é o mindset que a gente precisa trocar. Esse mindset de galinha para o mindset de girafa. O que a girafa faz? A girafa tem esse pescoço longo, maravilhoso. Ela tem 6 metros de altura. Eu vou falar porque eu gosto dela, mas não é por isso que eu vou falar hoje para vocês. Não é essas características do que eu gosto dela que eu vou falar com vocês. Que é importante hoje pra gente, mas eu vou falar para compartilhar. Eu gosto da girafa porque ela tem essa cabeça longa e mesmo que ela esteja aqui na Terra, ela tá sempre com os pensamentos mais elevados. Essa é a mentalidade que eu tenho de girafa para mim, né? Então, sempre ela tá com a cabeça lá no céu. As coisas que ela
coloca na cabeça dela que ela se ocupa são coisas do alto, não são coisas daqui da terra. Esses problemas mundanos que a gente tem, a girafa não tá nem aí. Ela tá com a cabeça lá em cima. E outra coisa que eu gosto muito da girafa é porque ela é gigante, ela é pesada, ela tem um coração grande, e mesmo assim ela é herbívora, ela não quer matar ninguém, porque ela consegue viver com todo mundo numa boa, sem ser, né, sem ter que comer os outros, sem ser um predador assim que machuca os outros. Então, por isso que eu gosto da girafa particularmente. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é essa antítese com a galinha, que por ela ter esse pescoço longo, ela consegue olhar lá para frente. Então a gente precisa ter uma visão clara de onde a gente quer chegar e principalmente, que é isso que eu precisava falar nessa reunião, é sair dos nossos problemas atuais. Parar de olhar para baixo quando tiver a coisa mais na merda possível. E eu, como falei para vocês antes, eu estou falando isso para mim. Porque quando eu estou com um problema, com uma dor, com uma situação, eu não consigo olhar para frente. E aí eu tenho que me lembrar: para de ser galinha, vamos ser girafa, vamos olhar lá para frente. Onde tu quer chegar? Qual que é a vida que tu já visualiza que tu vai estar vivendo? Que não é agora. Então, assim, todos vocês aí que estiverem com uma situação em que, ai meu Deus, tá tudo errado, meu Deus, ai, tá desesperado, eu quero que vocês imaginem, porque eu sei que a maioria de vocês eu nunca vi pessoalmente, infelizmente, mas que vocês imaginem eu passando por vocês, colocando o queixo de vocês para cima e falando, olha para frente, que não é esse problema que te define, a gente tá olhando lá para frente. Então é isso que eu preciso que a gente entenda hoje, que a nossa, não importa o que tá aqui acontecendo, a gente tá olhando para frente. Essa semana, né, esse mês, enfim, eu recebi algumas frases e eu destaquei algumas aqui para a gente conversar sobre esse pensamento de galinha, tá? Hoje mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo porque ela tem vontade de ser policial civil, né? E a gente tem ali os concursos de escrivão e soldado, e escrivão e agente que serão no ano que vem. E aí a pessoa me falou: ah, se fosse em novembro a previsão de prova, eu me sentiria mais desafiada, já que para o ano que vem eu não quero começar agora. Isso aí é uma visão de curto prazo, assim, meu Deus, né? É muito quem não tem noção do concurso público mesmo, porque eu ainda falei, olha, se fosse em novembro, as suas chances seriam mínimas hoje, porque a pessoa não estuda para concurso público, ela vai começar agora. Então, olhar para uma coisa que está longe e achar que está longe demais, isso aí não faz sentido. A gente precisa entender que precisamos desse tempo de maturação. Se a prova fosse em novembro, né, talvez poucas pessoas aqui estão estudando para um concurso que não tem prova marcada ainda, ou que não está com edital quente, né? Ou TRT, TRE, Polícia Civil para delegado, enfim. Mas quem está com essa folga tem que estar animado para isso. Tem que estar animado para fazer a sua melhor nota, para fazer o seu melhor desempenho. Não é uma coisa para a gente relaxar porque a prova não é esse ano, se for o teu caso, né? O outro ponto é, não soube lidar com a minha colocação no simulado. Isso é porque você está olhando só para baixo, precisa que você olhe para frente. Olha lá para frente e visualiza o que essas questões que você errou podem te ajudar para conquistar essa posse, para conquistar essa nomeação. Outra coisa que está rolando também essa semana, né? Está difícil aqui, eu vou mudar de área. Gente, se você está estudando aí 4, 5 meses para uma prova e está levando pau, não é porque você vai mudar agora para o TRT que você vai deixar de levar pau. Tá tudo bem mudar de ideia, tá? Não tô falando que você não pode mudar. Eu fazia concurso tal e agora quero ir para outro concurso. Vocês sabem que eu sou bem aberta a mudanças, né? Mas o ponto é, às vezes você tá querendo sair por achar difícil, não porque você realmente quer outro concurso. E aí você vai estar jogando fora 3, 4 meses de preparação, começando do zero para um outro concurso, e depois faz isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aí tu não tá conseguindo ter uma visão de longo prazo, tu não tá conseguindo se preparar da maneira que deve ser. E a última pergunta ali foi de uma mentorada que eu respondi ontem no Insta, né? Será que eu sou capaz? Essa pergunta, de outras formas, chegou várias vezes ali naquela caixinha que eu botei ontem. E, gente, se você tem uma capacidade de entender o que eu tô falando, se você tem capacidade de ler um texto, e não tô falando da FGV, né? Mas de ler um texto e conseguir ali entender mais ou menos o que tá dizendo, tu tens capacidade de aprendizagem, tá tudo certo contigo, com certeza tu é capaz. Tem gente mais inteligente que vai passar mais rápido, tem aquelas pessoas que têm sabe, que pegou uma aula, já pegou e foi embora. Mas com técnica, com método, não tem por que tu desistir. Eu tenho certeza que tu evoluiu muito de 3 meses para cá. Eu tenho certeza, não tem ninguém aqui que não evoluiu. Às vezes a evolução não é da velocidade que a gente gostaria, mas que a evolução aconteceu, ela aconteceu. Então eu tenho certeza que se você está evoluindo, se você não está da mesma maneira que você começou a estudar, então tu és capaz de passar no concurso público.
Se você não conseguiu evoluir, pode ser o teu caso, sei lá, vai que alguém senta que não conseguiu evoluir, te peço, vem falar comigo. O que a gente faz agora, voltando lá ao ponto que eu tinha falado antes, o que a gente faz no plantão? No plantão semanal que tem? Quem entra no plantão, eu olho, porque a gente olha quinzenalmente as notas de vocês todos. Tá? Então, todas as notas são acompanhadas. Só que se eu não tenho nada para falar para vocês, eu só falo, mete bronca e, né, falo na minha cabeça e não falo com vocês. Mas agora, quem entra no plantão são pessoas que querem que eu fale para a pessoa: olha, eu olhei aqui e é isso, isso, isso. Eu olhei aqui e está fazendo poucas questões. Por quê? Então, utilizem essa ferramenta, mais uma vez falando disso, né? E aí a gente pode analisar junto se você é capaz, se você não está evoluindo, a gente consegue também verificar o que está acontecendo, eu posso te dar dicas. Outra coisa que vocês falam um pouco comigo, cara, tá com dificuldade ali na anotação, me manda uma foto de você estudando, me manda uma foto do teu caderno. Eu não consigo dar, eu não consigo te dar uma aula de processo civil, não porque eu não tenho esse conhecimento, né? Não sou professora de cada disciplina, mas eu consigo te falar assim, ó, olha, as tuas anotações me parecem boas, por que tu não tenta puxar mais flecha? Ou tuas anotações estão muito com texto, tenta colocar mais esquematizado. Tu não precisaria estar, por exemplo, hoje de manhã atendi uma outra aluna, e ela é bem iniciante, ela estava estudando a Constituição e estava transcrevendo cada artigo. Gente, às vezes é uma dúvida de vocês que vai chegar no meu WhatsApp e eu vou responder em um áudio de 15, 20 segundos. Mas se você não mandar essa mensagem para mim, eu não tenho como te ajudar, porque eu não tenho como descobrir que você estava transcrevendo os artigos da Constituição. Então, a tua capacidade, ela tá em passar em concurso público, ela tá muito ligada em você evoluir. Se você não tá evoluindo, você tá aqui para contar comigo. Só que eu não tenho como adivinhar o que está acontecendo aí. Então, por isso eu preciso que vocês venham até mim, tá? E principalmente isso quando? No horário de plantão. Às vezes eu não dou conta de responder todas as mensagens no WhatsApp. Mas no horário de plantão é para isso que ele existe, justamente para eu falar contigo cara a cara e te responder, tá? Onde você está agora não determina onde você estará amanhã. De jeito nenhum. Então, tipo, não importa se tua nota hoje está em 40%. A gente sabe onde que a gente quer chegar. A gente quer chegar na tua nomeação e a tua nomeação vai acontecer a partir do momento que a gente consiga aumentar essa nota. Só que antes de ver o extraordinário, eu preciso que você faça o básico. Eu acredito que tem muita gente se enganando, tá? Na mentoria. Até coloquei um slide especificamente para falar sobre isso. Agora não, tá? Então, assim, tem muita gente que não tá querendo fazer o básico que eu tô passando e tá querendo inventar moda, colocar mais disciplina, colocar mais disciplina, colocar mais disciplina, mais disciplina. Tipo assim, uma coisa que talvez nunca caiu na vida, mas vai que caia. Agora, graças a Deus, o TRE saiu, né? E aí a gente tem menos esse problema. Mas o povo do TRE também é desse tipo. Né? Então, eu não sei que vai cair, bota todas as disciplinas aí. Já tô pensando em fazer, já dando um spoiler aí com o povo do TRE, uma enxugada nesses programas todos. Não, tá? Tem muita coisa aí que pode ser que caia, pode ser que não caia, então vamos tirar. Vamos ficar bom no que importa? Como é que tu tua nota em eleitoral, antes de tu querer fazer 1000 coisas fora do programa? Né? Então, vamos tentar fazer o básico, e aí sim a gente pode pensar em alguma estratégia diferenciada quando as tuas notas estiverem lá em cima. Aí sim faz sentido botar um estímulo diferente. Mas enquanto o básico não estiver sendo cumprido, a gente não precisa ficar inventando a roda, né? Até os 80% de nota, gente, é o beabá. Até os 80% de nota, tá tudo em questões. Depois dos 80 que o calo começa a apertar. Aí tem coisas que são teorias novas, que são novidades, e aí sim a gente vai precisar, talvez, fazer alguma coisa diferente, ver lá a doutrina da África do Sul, aí beleza. Mas até os 80% não precisa de nada disso. É o básico que vai te levar até lá, tá? Então, a girafa maravilhosa, nosso último slide dela, só para mostrar para vocês as grandes características desse bichinho. É que ela tem visão de longo alcance, que ela tem passos largos para sair do lugar, como as pernas delas podem ter até 2,5 metros de perna, imagina. Então, já, ó, tem problema aqui, não tem problema, tô andando. Ela tem o coice mais forte do reino animal e mesmo assim ela só utiliza isso aí para se defender, né? Ela não mata ninguém para comer. E ela corre a uma velocidade de 50 a 60 km por hora, então ela tem uma velocidade de ação muito grande. E é isso que eu quero que você se apegue a ela, né? A olhar como para longe e se mover para esse lugar que tu está vendo. Não importa o que está acontecendo agora. O importante é que eu quero que tu veja o que está acontecendo lá no teu futuro.
Gente, aqui eu coloquei 3 coisas que eu preciso para que a gente seja concursada, tá? Concursada e concursado. Eu preciso que tu blinde a sua mente. A gente vai falar mais sobre isso. Que tu siga o método e faça tudo de forma ativa. E que tu não pense no plano B. Tá? Tá tudo bem. Enfim, vou entrar agora em cada um, depois a gente já vou falar aqui direto. Então, blinde a sua mente. Eu preciso saber a quem eu tenho dado ouvidos e a quem você tem dado ouvidos. Eu tenho muitas amigas. Mentira, depois dos 30, quem fala que tem muita amiga é mentirosa. Não tenho, não. Tem algumas, tá? Algumas amigas aí. Conta nos dedos bem fácil. E dessas minhas amigas, gente, tem gente que não entende o meu processo. Não entende o que eu tô fazendo. E isso vai acontecer com todos vocês. Quando a gente olha pro lado e a gente vê alguém que não tá vivendo a mesma coisa que a gente, ou que não tá numa corrida, tem duas possibilidades. Ou essa pessoa ela já fez tudo o que tu precisa fazer agora, e ela tá esquecida de como era ser concurseira, ou como era fazer uma batalha, ou ela não tem a mesma ambição que tu. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. As minhas amigas hoje, elas vivem bem, mas elas não querem o que eu quero viver. Ou, pelo menos, não descobriram o que querem ainda. Então, ninguém entende por que eu trabalho de manhã, de tarde, de noite e por que eu não tenho tempo durante a semana. Ninguém entende que ai, vamos tomar um café na semana que vem. Não dá. Como não dá? Tu não pode na segunda, na terça? Não, não posso. Como? Porque eu tô atendendo, porque eu tô montando reunião, porque eu tô vendo nota de mentorado. Não posso, não consigo. Mas, gente, eu já tenho uma vida privilegiada porque eu tenho também o meu dia de folga, assim como a maioria de vocês tem lá no cronograma, eu também tenho. Sábado e domingo, normalmente, quando não tem nada atrasado, eu tenho de folga. Então, assim, o ponto é, se você ficar dando ouvidos a pessoas que estão aí do teu lado e que não estão vivendo o que tu estás vivendo, tu vai se sentir sempre a maior vítima do universo. Tu vai sempre se sentir a pessoa que lê, né? A gente tá aqui estudando, tá sofrendo, e na verdade tu tá plantando. Quando vocês tiverem vida do cafezinho, é a fake de Floripa. O que é isso, Rafa? Não entendi. Depois você vai explica aí no chat pra gente. Vida do. Agora eu fiquei na dúvida. Será que ele tá falando assim que todo mundo fala assim, vamos tomar um cafezinho e nunca toma? Deve ser isso. Uma hora dessa a gente marca. Então, assim, ó, a quem tu tens dado ouvidos? São pessoas que estão na mesma luta que tu ou são pessoas que estão só sei lá, vivendo a vida de uma maneira diferente. Não tem problema nenhum, tá? As minhas amigas, como eu falei, elas vivem bem, têm família, têm coisas e tal, e trabalhos, só que elas não têm o mesmo objetivo que eu. Gente, eu quero ser grande, eu quero ser grande demais. Eu vejo meu apartamento de um quarto aqui e não é nele que eu me vejo daqui a um tempo. Eu quero viver coisas que o dinheiro não me aprisione. Eu não quero viver coisas que eu não possa fazer porque eu tenho que contar o meu orçamento. É para isso que eu trabalho dia e noite. Dia, tarde, noite, dia, tarde, noite. E assim, até que uma barreira rompa, até que eu ache aí uma fórmula secreta aí de fazer 6 em 7. Até ia falar essas coisas com vocês lá no início da questão da ilusão. Todo mundo aqui é iludido, gente. Todo mundo aqui é iludido e a gente se ferra nessas ilusão. A gente acha que a gente vai enriquecer rápido, a gente acha que vai passar no concurso rápido, a gente acha que vai pegar um material mega power esquematizado e ele vai ser a única vez que tu vai ler, tu vai conseguir entender tudo, vai gravar e nunca mais vai precisar estudar para concurso. A gente cai nessas balelas. Só que todo mundo que passa e vence a barreira que a gente quer vencer, passou por muita corrida, muita luta. E para a gente blindar a nossa mente, é só realmente nos posicionando. Né? Eu saí para jantar com uma amiga minha no sábado, porque sábado é meu dia de folga. E aí ela me falou que, cara, eu não sei como é que tu aguenta isso, como é que tu faz a tua vida, tu trabalha demais. E aí, pela primeira vez na vida, eu acho que eu me posicionei, porque normalmente eu não falo. Normalmente eu falo, pois é. Falei, cara, quem eu quero ser no futuro, as pessoas que eu me inspiro, as pessoas que realmente são grandes, que são inspiração para mim, elas passaram por 5, 10 anos trabalhando duro. Então eu sei que nesse momento eu tô na minha fase de viver trabalhando duro. E que eu ainda falei, eu sou uma baita de uma beneficiada, porque é o seguinte, quanta gente trabalha, sai lá em São Paulo, principalmente, né, que a gente não tem isso, pega um metrô às 6h30 da manhã,
fica 2 horas para chegar no trabalho, trabalha no trabalho ali e tal, chega em casa de novo às 9 horas da noite, não tem tempo pra nada, é pra tomar banho e dormir, porque amanhã tem que acordar às 5 horas da manhã. Eu ainda faço isso? Faço isso, mas eu faço isso de casa, não preciso pegar uma condução. Faço isso não para botar mais. Não, a minha preocupação já não é mais colocar comida na mesa, já é para sobrar um pouquinho para poder investir, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Então, assim, o meu trabalho duro, ele tá me dando frutos que talvez a minha amiga hoje não entenda, mas que eu tô fazendo aquilo que quem eu quero ser lá na frente já fez. As pessoas que eu almejo ser já fizeram. Mesma coisa todos vocês. Quem quer ser concursado tem que fazer o que os concursados já fizeram. E não adianta ser o concursado de 2012 que passou no Banco do Brasil. Não desmerecendo o concurso, não tem nenhum problema com o concurso do Banco do Brasil. Mas 2012, o Banco do Brasil era um outro tipo de concurso. Então, falando nem do Banco do Brasil, eu posso falar de qualquer concurso. TJ Santa Catarina, quando eu passei pela primeira vez, lá no técnico, foi 2011. Era difícil já. Eu já tive que fazer várias escolhas, mas não é como é hoje. Cada um tem aí são várias carreiras que estão aqui representadas, e eu tenho certeza que vocês conhecem histórias, e quando vocês vão lá e esmiuçam um pouco mais elas, pode ter certeza que teve uma batalha por ali. Pode ter certeza que teve uma batalha por ali. E aí, o ponto que tu tens que se perguntar é: tu já chegou onde tu quer? Se tu já chegou onde tu quer, tá tudo bem parar. Se tu não chegou onde tu quer, a gente vai continuar andando. A não ser que tu mude de ideia, tá tudo bem mudar de ideia, mas eu não quero que tu mude de ideia porque tá difícil, eu quero que tu mude de ideia porque tu mudou de ideia. Porque, achasse uma coisa melhor pra fazer. Tem um mentorado que saiu da mentoria porque saiu esse mês porque ele e a esposa vão abrir um estúdio de pilates. Tá tudo bem, ótimo. Que sejam muito, eu desejei do fundo do meu coração que esse empreendimento tenha muito sucesso. Porque ele mudou de ideia. Ele talvez não tinha tão firme no coração dele querer fazer o concurso acontecer na vida dele. Talvez o concurso público fosse o plano B dele. E ele estava ali, né, meio, mais ou menos. Siga o método e faça tudo de forma ativa. Eu me comprometi realmente com a mentoria ou estou fingindo? Gente, método tem pra caramba. E eu sei que eu já fiz esse exercício em uma outra reunião que não vai dar tempo de fazer hoje, no ano passado, que é o seguinte. Anota aí tudo que tu já sabe que tu tá fazendo errado. Tudo que tu tá fazendo errado na hora de estudar teoria, tudo que tu tá fazendo errado na hora de estudar questões, tudo que tu tá fazendo de errado na hora de revisar. Vocês sabem o que vocês estão fazendo de errado porque eu já passei orientações várias e várias vezes. E se vocês não sabem, já sabem o que tem que fazer, tem que ficar mais perto de mim. Então, perceba se você está realmente utilizando o método, está estudando de forma ativa, que é isso que eu preciso. Segue o método da plataforma e estuda de forma ativa. Ou se tu ainda está fingindo. Com o fingimento, eu não consigo ajudar você a passar em concurso público. Com o método e com o estudo ativo, eu consigo. Tá? Eu tenho certeza. Teve uma época que eu fiz um levantamento, é porque, assim, ó, às vezes eu não sei quantos aprovados eu tenho, porque é muita gente mesmo. Teve uma época que eu fiz um levantamento, 1 a cada 3 dos meus mentorados, 1 ou 2, 1 a cada 3 já eram concursados. Então, assim, comparado com o mundo dos concursos públicos, 1 em 3 é um baita de um aproveitamento. Então, eu sei que o método funciona. O que eu passei para vocês estão fazendo ou estão fingindo? Tem gente que chega ao absurdo de botar a meta feita sem fazer, gente. Pelo amor de Deus, isso aí não dá. Não é a mim que vocês estão enganando. Eu não posso ser uma figura de autoridade que tu teme. Posso ser uma figura de autoridade na tua vida para te cobrar, para fazer você se mexer, que eu sei que às vezes vocês precisam disso, mas eu preciso que seja uma figura amiga, do tipo assim, Carol, não tá dando, vamos replanejar o plano? Vamos fazer uma nova estratégia? Eu tô aqui para isso. Só que fingir na mentoria não vai rolar. Não vai rolar da gente conseguir o nosso objetivo. O último ponto para a gente ser concursada é não pensa no plano B. Eu estou comprometida em tomar posse? Ou a cada 2 passos eu penso em mudar de programa também? E não, como eu falei, não tem problema mudar de programa. Tem problema mudar de programa de 2 meses, tem sim. Não por nada, não por mim, não pelo meu trabalho, mas porque a gente fica desviando de foco o tempo todo. Mas isso faz tempo que não acontece, tá? Então tá tudo bem. Mas quão comprometida tu tá com o teu plano de agora? Quão comprometida tu tá em tomar posse?
O que tu estás fazendo todos os dias para tomar posse? Gente, o que vocês têm hoje é um caminho temporário. Graças a Deus para vocês. Eu, como eu falo para Vicky, eu tô em pós-edital há 5 anos. Já não aguento mais esse negócio de pós-edital, porque toda vez sai um edital novo, eu tô em pós-edital há 5 anos já, né? Desde 2018 atendendo aí. Então, nunca saí do pós-edital. Mas vocês têm um caminho que é temporário. Ontem, na outra reunião que eu tava, na outra mentoria, uma das alunas, ela tava dando depoimento e tal, tava conversando, e aí ela falou o seguinte, que ela teve que parar uma semana e dar foco na mudança dela. Então, ela parou de estudar por uma semana e deu foco na mudança, que ela estava se mudando de casa. E aí, eu falei, olha só como é, eu trouxe isso aqui pra gente hoje. Olha só como isso é da nossa sabedoria popular. Se tu queres que algo aconteça rápido, tu vai lá e para tudo e dá uma semana de foco. Se a gente quer que este caminho seja temporário e que seja de curta duração, isso vai depender do foco que tu estás dando para ele agora. Eu não tenho problema nenhum em falar pro meu personal, que não é meu personal, enfim, a consultoria lá de exercício que eu faço, cara, desculpa, mas exercício não é minha prioridade agora. Eu tô fazendo com ele porque eu acho bons os treinos dele e tudo mais, mas se eu tiver que falhar no exercício, vai ser no exercício que eu vou falhar. Porque hoje meu plano A não é ficar musa fitness. Meu plano com o exercício físico é, cara, me sentir bem, como eu vi vocês falando ali no grupo, mas não consegui nem observar a conversa toda, mas pra gente, né, se sentir com essas substâncias boas que o treino nos traz, nos deixar com a cabeça em dia. É por isso que eu treino, e é por isso que eu tento não falhar mais que 3 dias seguidos, porque depois fica muito difícil de voltar. Mas o meu objetivo não é esse. O meu foco é outro. O meu foco é fazer essa empresa aqui, a mentoria crescer, é ajudar vocês a passar em concurso público. Então, depois da mentoria aqui, eu vou atender. Então, eu vou terminar a reunião, eu vou atender uma pessoa. Por quê? Porque o meu foco é fazer vocês passarem em concurso público. E não é porque eu sou boazinha, gente, é porque a gente cresce junto. Eu já falei pra vocês, a gente aqui é uma sincronia. Enquanto vocês se dão bem, eu me dou bem e tá tudo certo. A gente tá todo mundo no mesmo objetivo. Então, quanto mais foco você der pro teu caminho agora, mais rápido tu vai sair dele. Fique muito feliz, porque ele é temporário. Agora, gente, eu quero parar um pouquinho com vocês todos. A gente já tá no último slide, tá? Já tá terminando a nossa reunião de hoje. Mas eu quero convidar todos vocês a pensar o que vai mudar na minha vida a partir da posse. De uma maneira mais profunda, sabe? Às vezes a gente pensa assim, ah, vai mudar porque eu vou ter dinheiro. Tá, não, mas dinheiro ele não é o fim, ele é um meio. O que a gente quer fazer com esse dinheiro? Eu quero parar de depender dos outros. Tem mentorada minha que tá esperando ter dinheiro, ter independência financeira para poder sair de um casamento ruim, por exemplo. Então, o que esse dinheiro, esse valor, essa estabilidade representa para ti? De maneira alguma eu tô falando que as pessoas precisam se separar, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só porque quando a gente não tá feliz na situação, tá tudo bem também a gente separar. Mas o que tá te movendo atrás dessa posse? O que tu gostaria mesmo é poder ter um mês de férias e que tu não tem nem sabe quando foi a última vez que tu teve isso? O que tu gostarias mesmo é ter a estabilidade para poder comprar um apartamento e ter o seguro ali de que aquilo ali vai ter o dinheiro da parcela, que não é variável conforme o teu trabalho? O que tu queres mudar na tua vida a partir da posse é a segurança de que depois de um tempo, enfim, né, passando o estágio probatório, que na verdade a gente sabe que o estágio probatório é só tu não fazer uma cargada muito grande e você vai passar, né, só não pode fazer, né, algumas coisas assim bem esdrúxulas, como crimes, etc e tal. O que você vai querer fazer? Você quer passar no concurso público e tomar posse para nunca mais precisar passar por uma demissão que tu nem sabe o motivo e foi mandado embora e acabou? Ou tu queres passar no concurso público para depois da estabilidade pegar esse dinheiro e começar a investir e ser mentor de concurso público também? Sei lá o que você quer, empreender, mas o que vai mudar de verdade a partir da tua posse? Então é isso que eu quero que a gente pense agora. Eu vou colocar uma música agora e vai ser 3 minutinhos, bem rapidinho, e a gente vai pensar nisso juntos. Quero que vocês realmente pensem o que vai mudar na tua vida depois da posse. A música que eu vou botar agora, ela chama Am I Wrong? Ela é em inglês, tá?
Só que a mensagem forte dela para mim é essa: se você me disser que eu tô errada, então eu não quero estar certa. Porque eu tô errada por pensar fora da caixa que eu tô errada por escolher um outro caminho, eu tô errada por ter uma visão, acreditar nela, trabalhar atrás dela, eu não tô errada. Então, a grande mensagem de hoje é parar de dar atenção a pessoas, a coisas que não estão entendendo a nossa caminhada. Porque elas não entendem pelos motivos dela, tá tudo bem, mas tu sabes o motivo de tu ter se colocado nisso aqui. E se tu não tá lembrando agora, eu quero que tu anote aí, que tu faça algumas anotações sobre o que vai mudar na tua vida a partir da posse, tá? Então eu vou colocar aqui a música pra gente e vou pedir para vocês fazerem essas anotações. Não vai ser, ninguém vai ser obrigado a compartilhar nada, mas se vocês quiserem compartilhar depois, que, como eu falei, já é um dos nossos últimos slides, seria bem legal para a gente saber aí um pouquinho mais de vocês, tá bom? Então, vou colocar aqui a música. Peguem o papel, peguem a caneta aí. E façam um favor de abrir essas câmeras, que eu já tô ficando irritada, por favor. Vou preparar a apresentação aqui, porque eu quero ver vocês escrevendo. Tá todo mundo de câmera fechada, basicamente. Isso aí. Vamos abrir essas câmeras. Obrigada. Vamos lá, gente. 3 minutinhos, tá? Pra gente escrever isso. O que vai mudar na tua vida a partir da posse?
boa música. Vocês conseguiram ouvir a música? Porque assim, eu sempre nunca sei se esse negócio sai do outro lado aí. Aí tá bom. Deu sim, Carol. Então tá, ó, gente, ó. Nem vou botar mais o slide, quero saber de vocês aí. Alguém tem coragem de compartilhar? Sabe quando a gente compartilha, a gente se compromete mais? Vamos, gente. Vai dizer que vocês pararam tudo e foram fazer. Se vocês Eu quero estar no papo de aprovado. Ai, que lindo! Sim, sim! Sim, Boa! sabe? Cara, é muito. Fala sério, é muito babado, né? Falar assim, olha só, foi no podcast. Mas vocês têm que, olha só, vocês têm que compartilhar no Instagram de vocês também, tá? Tem um amigo meu que tem um podcast lá no mesmo estúdio. Aí ele vai dar agora uma. Ele tá puto da cara com os convidados, porque os convidados eles não estão compartilhando no perfil deles que vão lá no podcast. Daí ele vai comprar uma Ipanema da humildade. Não tinha um negócio assim da Havana da humildade? Ele vai comprar uma Ipanema e vai dar pros convidados que não compartilharam no ao vivo. Assim, ele vai falar assim: ah, então aqui é um presente pra ti. A pessoa não vai entender nada, mas ele tá afim de fazer isso para as pessoas começarem a compartilhar. Bom, então, ó, vai no papo de aprovado, mas vai ter que postar no feed que foi. Depois vai ter os cortes lá, falando assim: pois é, eu tava desanimado, mas eu fui na mentoria e a Carol falou pra gente que eu tava infantil e eu percebi, nossa, tava muito infantil mesmo. E foi aí que a minha vida mudou. Virada de chave total. Quem mais? Quem mais? Quero mais uma. Mais algumas, na verdade. O que vai mudar aí na vida depois de tomar posse? Não é nem de ser aprovada, é de tomar posse, né? Poder tirar férias tranquila. Nossa, férias tranquilo é bom, hein? Nunca dá. Ai, Jesus. É uma boa. Saudades. Saudades também. Não, mentira! Eu vou falar pra vocês hoje, eu vou tirar férias no mês que vem, tá? Eu não posso falar isso. Mês que vem eu tô de férias. Coisa boa. Quem mais, gente? Mais dois, vai, só pra gente ficar feliz junto. Dar uma vida mais confortável para os filhos. Isso é bom também. Eu não tenho filho, mas tenho certeza que isso mexe com o nosso coração. Às vezes a gente quer mais dar pra eles do que pra nós, né? É o que falam, né? É o que É falam. bem isso. É mais por eles do que por nós. Mais alguém, gente, vamos lá. Qual vai ser o grande objetivo pós-posse? Tá bom, não precisa compartilhar que você vai divorciar depois da posse, tá bom? Beleza, então eu já compartilhei aqui pela mentorada que não pode falar isso mais alto. Brincadeira. Brincadeiras verdadeiras, né? Mas tudo bem. Eu E a tenho Monique? alguns aqui, mas eu tenho alguns, mas alguns não é que não estão bem definidos, é que talvez sejam muitos. Ah, mas fala aí. Mas Tá bom. Primeiro, a minha meta de vida é aposentar meus filhos, não me aposentar, mas aposentá-lo. E isso porque é uma promessa que eu fiz para eles quando bebês, olhando no olho deles. Não era, eles não sabem do que eu falo, mas isso está implícito na minha vida. E uma das coisas, inclusive, eu falei para o meu chefe, que é procurador de justiça, que eu tenho muita vontade de ser referência na instituição, mas não como atividade fim do MP, mas de ajudar a própria instituição, pelos erros que eu vejo lá dentro. E para isso eu preciso ser um membro da instituição. Massa. Ai, esses filhos aí vão tudo virar herdeiro. Ô, coisa boa. Que meu pai tivesse pensado assim, né? Tens toda a razão. Ai. Monique, ir pra loja e não passar vontade, concordo plenamente. Poder comprar, não precisar pensar nisso. O Botox ali também. O Botox é uma conquista que eu tive aqui, Monique. Então, ó, pode se inspirar em mim. Essa testinha lisa aqui não é por nada, não. É umas agulhadas que a gente dá de vez em quando. Ter uma noite livre. Ter noite livre, Vicky? Não, mas daí tu não pode, porque daí tu vai me abandonar. Não pode, Vicky. Não. A Vicky não pode, não. Tá desfeito isso aí. Tá bom, né? Se quer me abandonar, tudo bem. Fazer o quê? É a vida. Tô brincando, você sabe muito bem que eu torço muito pela tua posse. E que mais? Então tá, gente. Já um monte de gente falou e já fiquei bem feliz que vocês compartilharam. Gente, eu quero
pedir um pouco de desculpa pelo teor da reunião de hoje, mas assim, eu realmente precisava, eu espero que vocês me entendam que eu precisava falar essas coisas com vocês. Foi uma puxadinha de orelha, mas vocês sabem que sempre minha puxadinha de orelha é com amor, né? É sempre porque me dói puxar a orelha de vocês, mas eu sei que é por isso que vocês também me contrataram. No final das contas é isso, né? No final, é tipo, se vocês estivessem super na linha, não precisaria das minhas puxadinhas de orelha, né? Então, por isso que a gente tá aqui junto, para fazer essas posses todas acontecerem, para tirar isso do papel, né? Eu vou até compartilhar de novo e eu vou contar para vocês que eu vou pegar férias na semana que vem. Não, semana que vem não, no mês que vem. E eu vou. Ai, que bonito, olha que bonito, gente. Olha que bonito esse meu slide, por favor. Digam que é bonito. Ó, reajam aí com o coraçãozinho. Olha que lindo. É eu e o Mickey e a Minnie daqui a pouco. Ai, ai, a pessoa, né, ela fala que não é o mundo da Barbie, mas é o mundo do Mickey e da Minnie, tá? Eu vou lá nesse castelo no mês que vem. Eu nunca fui para os Estados Unidos, é uma viagem que eu. Pra falar bem a verdade, sim, eu tinha outras prioridades antes de conhecer os Estados Unidos, mas agora surgiu uma oportunidade, então no mês que vem eu vou pegar férias, já saibam. A gente vai combinar tudo certinho, ainda não sei exatamente como é que vai ser, mas vai ter 10 dias que eu vou ficar off, porque eu estarei em Nova York por 5 dias, depois em Orlando por mais 5. E aqui essa é a última mensagem que eu quero passar para vocês, que é o seguinte: eu não estou convidando a seguir um caminho de sonhos. Eu estou te convidando a seguir um plano e a viver a vida do jeito que você quiser. Então, assim, não é um caminho que vai. Eu não quero que vocês fiquem iludidos, pensando assim, vamos estar para concurso, tudo é lindo, tudo é motivacional e tudo mais. A gente tem um plano certo. A gente tem dados para acompanhar essa realização. Né? Então, não, esse sonho que a gente vai viver, na verdade, ele vai ser fruto de um plano. Ele não vai ser uma coisa assim, porque. Só porque eu mentalizei. Eu acredito muito nessa coisa da mentalização. Mas não é só porque tu mentalizou. Tu mentalizou e porque tu já mentalizou muito, tu consegues ter uma vida conforme aquela pessoa que vai ser concursada fez antes, né? Porque, tipo, nada. Cara, do céu cai chuva, cai bênçãos, cai. Mas a gente precisa trabalhar também. E aí o mantra do dia vai ser o seguinte, para os próximos dias aí, pro próximo mês, pra gente ficar 30 dias aí pensando é o seguinte, o que uma pessoa que vai ser nomeada nesse concurso estaria fazendo agora? Então, se tu estiver na dúvida do que tu vais fazer, pensa nesse mantra, tá? O que uma pessoa que vai ser nomeada nesse concurso estaria fazendo agora? Tá na dúvida se estuda, se tá na dúvida se fica no sofá? Se pergunta isso. Que aí eu tenho certeza que tu vais achar a melhor resposta aí, a melhor atitude para tu tomar. Em cada decisão, em cada momento do teu estudo. O que uma pessoa que vai ser nomeada estaria fazendo nesse processo de estudo? Ela estaria anotando, ela estaria rabiscando a lei, ela estaria fazendo questões já. Então, eu sei que tu sabe, essa resposta já está aí dentro. E se na dúvida, pergunta para mim. Tá? Então, assim, eram esses os recados de hoje. Era essa a nossa proposta de reunião. E eu espero que todos estejam bem e que sobrevivam aos puxadas de orelha. Eu juro que eu tentei fazer com muito amor. Vocês viram que no início eu estava bem receosa mesmo, que eu não gosto de puxar a orelha. Mas acho que era uma conversa que a gente precisava ter. Tá? Então, vou abrir agora o microfone para quem quiser tirar dúvida, quem quiser compartilhar. E é isso. Tá? Então, finalizamos por aqui a minha parte. Dúvidas? Compartilhados? Ninguém aprendeu nada hoje? Me conta, como é que foi hoje? Qual é o feedback da reunião? Eu vou explicar rapidinho a frase do cafezinho. Por favor, explica. Vai que alguém se motiva aí. Não, é que isso é a dificuldade de se afastar da vida social por causa das metas. É que parece que se tu não estás no cafezinho do Santo Antônio no final da tarde do domingo, tu estás fazendo alguma coisa errada da tua vida, né? Sim. É mais ou menos assim. E aqui eu e minha esposa, enfim, a gente tinha uma vida social bem intensa. Inclusive, meia hora atrás ela me convidou para fazer para um encontro que a gente tinha. Eu falei, não, é impossível, não tem. E o mais difícil é aprender a dizer não para isso tudo, né? Sim. É bem complicado. Mas é um não temporário para um sim futuro. Tá tudo certo. Justamente. Mas na minha visão, o fato de ninguém dizer não para isso, ninguém tem mais uma vida comum, como tinham nossos pais, por exemplo, virou uma vida que tá vendendo sonho todo dia, né? Então, ninguém se esforça para mais nada, e aí os poucos que
que conseguem parar um tempo para realizar alguma coisa mais na frente. É isso mesmo. Por isso que o negócio é a percussão de girafa, ó, olhando lá pra frente, porque quando a gente olha pra realidade, olha pro nosso redor, a gente não vai se motivar a ser melhor. Mas lá pra Exato. frente a gente consegue pagar os preços. Obrigada, Rafa, por compartilhar, por não me deixar no vácuo. Valeu. Quem mais vai ser... Se não é porque tu quer compartilhar, que seja por pena dessa mentora que vos fala, que falou aqui há muito tempo já. Eu ia fazer o mesmo comentário ali do colega, que é muito difícil conviver com pessoas assim que estão em outros momentos. Por exemplo, meus colegas de trabalho, eles saem do trabalho e vão para happy hour, vão comemorar as conquistas da semana lá no trabalho, se não poder ir junto, as pessoas não entendem, elas te julgam, acham que tu enlouqueceu. Nossa, só trabalha, só estuda. É muito difícil as pessoas entenderem isso, sabe? E aí tu começa a te questionar, será que eu estou no caminho certo mesmo? Será que é isso? Será que eu enlouqueci mesmo? É muito difícil, sabe? E tu tem que voltar para o teu centro. Não, mas é isso que eu estou buscando. Mas é muito difícil ter essa reverência, sabe? Quando todas as pessoas à tua volta estão vivendo outro momento. É bem, bem complicado. O ponto é para onde tu tá olhando sempre. Cara, olha para quem fez isso acontecer. Olhem lá os papos de mentorados que já aconteceram. Se visualizem como o Fernando faz, dando lá a entrevista. Eu posso falar para vocês, a minha vida sempre foi assim por muito tempo. E não estou falando lá de 2012, estou falando de 2018. Né? Eu já era servidora do TJ e eu estudava de manhã e estudava de noite. Porque era o que dava para fazer, era minha rotina ali, minha agenda. E eu mentia, já falei isso em outros lugares, agora eu posso falar de novo, né? Cara, eu falava que eu tinha aula presencial, não ia para aula presencial. Vocês sabem que eu quase nunca prego para vocês irem para aula presencial, né? Mas eu falava para os meus colegas que eu tinha aula. Aí o que eu fazia? Ia para casa, 7h30 até umas 10h30, fazia as minhas metas. Aí depois eu podia ir depois da aula. Aí teve uma vez que eu me descobri, não, que eu quis dar um tiro no pé, que eu não aguentava mais, daí eu falei que eu saí no intervalo às 8h30. Mas é porque, cara, tu fala que vai estudar em casa, parece que é menos credibilidade ainda, né? Porque as pessoas acham que você vai estudar depois. Estuda amanhã, mas tu vai estudar amanhã também. Mas se eu não estudar hoje, vai emendar com o estudo de amanhã, e aí não dá. Eles não entendem. Exatamente. Então, assim, mas não tenta, eu acho que às vezes a gente tenta ficar jogando pérolas aos porcos, sabe? Tipo, cara, tu tem um sonho, tu tem uma coisa linda, maravilhosa, tu tá querendo explicar pra alguém que não vai entender. E às vezes, o pior de tudo é quando esse porco é você mesmo. Que você tá com esse espírito de porco em ti, e aí tu mesmo não tá nem tu se dando apoio pra fazer o que tu precisa fazer. Então, assim, a gente também não pode só ficar olhando pros outros falando, eles não me entendem, porque às vezes a gente não se entende. Porque se tu acreditar mesmo nesse projeto, tu não vai ter dificuldade em dizer não. Às vezes é a gente que tá duvidando. Então a gente também tem que se comprometer com esse plano, entendeu? Porque é mais fácil a gente culpar os outros. A real é essa. Só que eu sei que tem algumas pessoas aqui que têm dificuldade, por exemplo, em firmar e bater o pé e dizer assim, eu estudo para concurso público, me deixa em paz, né? Só que a gente tem que analisar os motivos de por que você não quer contar para os outros que você estuda para concurso público. Eu entendo super que às vezes, porque, cara, você é demitida, né? Então, óbvio, não conte, né? Tem lugares que as pessoas não admitem que você estuda para concurso público. Mas, às vezes, tu não queres admitir que tu estuda para concurso público justamente para ninguém ficar pegando no teu pé, justamente para que se tu mudar de ideia, porque esse teu plano A pode ser que seja um plano B, um plano C, na verdade, tu tá estudando para concurso público só porque tu achou que ia ser mais fácil. E aí tu não quer se comprometer com isso. Então, é isso. Lê, pode falar. Já que tu abriu a mão, sempre foi sorte. Por isso tem gente que fica quieto. Então, sobre essa questão de não falar para as pessoas, pouquíssimas pessoas sabem que eu estou estudando, justamente por essa questão de mudança de carreira. Então, por exemplo, eu fui falar para o meu irmão e ele, tá, mas como assim? Por que você está mudando de carreira? E sabe, tipo, meu Deus, tá meu irmão, só escuta e não fala nada, assim. Então, é bem difícil essa parte, porque se eu falar para as pessoas, eu sei que eu vou ser muito julgada, e eu não estou querendo ser julgada e ficar explicando e falando os motivos, às vezes simplesmente não tem motivo, eu só não quero mais essa carreira, eu quero mudar e pronto, sabe? Então, é bem complicado, assim. E aí, ao mesmo tempo, eu tenho que estudar, tenho que negar as coisas das pessoas e não falar que eu estou estudando. Então, se tipo, simplesmente não posso sair, não vou e deu. Todos doentes, tem quarentena, daí a pouco tô te levando minha mãe precisa de alguma coisa, eu tenho que ir lá ajudar minha mãe. Então, a minha mãe, coitada, precisa de muitas coisas todos os dias. Sim.
É tipo isso, assim. Lê, acho que não precisa ficar se justificando, assim, mas, por exemplo, agora tu já contou pro teu irmão, cara, que nem eu falei ontem, acabou saindo sem áudio o story, corte rápido Tramontina. Eu já te falei que eu tô estudando, pronto. Aí a pessoa fica mandando mensagem no WhatsApp, não sei, não tô nem vendo o WhatsApp. O celular fica lá na cozinha enquanto eu tô estudando, então eu nem sei. Pode mandar mensagem, já falei que tô estudando, ponto. Bota o celular lá. Gente, se a gente não fica refém dos outros, o que a gente tá fazendo da nossa vida? A real é essa. E semana passada, a gente recebeu visita aqui em casa, eu e meu marido, que foi o primo dele, ficou umas 2 semanas aqui em casa. E eu tava estudando e segue a vida dele. Nossa, tu estuda tanto. Eu falei, porque eu preciso do meu trabalho, sabe? E, tipo, ele não fez mais Boa. perguntas, assim. Boa. É isso, então, ó, já Ele, descobri tipo, vida que segue, ela tá lá no quarto estudando e pronto. É isso, então. Fala que tá com demanda do trabalho, acabou. Aí ninguém mais vai discutir seus motivos. Sim, é isso que geralmente eu falo. Não, porque realmente, assim, ó, tem coisa que, tipo, cara, pérolas aos porcos. Pensem nessas frases. Se for isso, não tem por que tu ficar se explicando. As pessoas não entendem, as pessoas... A real é que a maioria das pessoas não tem a visão a longa distância como a gente tem. Ninguém tá vendo o plantio. As pessoas estão vendo o hoje, o prazer, o agora. Mas por isso que a gente tem essas reuniões, por isso que a gente tem que ver que todo mundo tá no mesmo barco. Aqui a gente tem 50 pessoas, tinha, né? Agora já saiu. Mas tinha 50 pessoas aqui que estavam focadas em passar no concurso, em abrir mão de momentos duradouros, momentos prazerosos do agora para momentos prazerosos duradouros, para aposentar os filhos, que nem o Rafael. Achei usado isso aí. Então é isso aí. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer compartilhar, abrir o coração, aproveitar o momento que a gente está num grupo que se entende, que está todo mundo nas mesmas privações? Não? Então tá bom. Ó, gente, vou encerrar agora então a gravação aqui. Vou parar a nossa reunião. Pessoa que que vai ter reunião depois, ela tá aqui ainda, então já te mando o link. E é isso, gente. A gente vai encerrando a nossa reunião agora.